Desde pequeno, eu queria estudar alguma coisa bem típica do Brasil. Porque eu morei num lugar que não tinha médico, não tinha dentista, não tinha luz, não tinha água. E eu aprendi junto com a minha mãe a se basear na medicina local, popular. Quando que o uso das plantas medicinais pode ser positivo? Quando ela foi indicada por uma pessoa que tem um grande conhecimento sobre ela. Tem remédio para dor de cabeça e para diarreia. Se você pega o conjuntivite também tem. E para qualquer fraqueza também. No interior de Minas a gente usava muito chá. E eu fui crescendo com aquele aprendizado. O extrato de uma planta é uma mistura complexa de componentes. Alguns com eficácia, outros ineficazes e outros potencialmente tóxicos. Eu estudei bastante a ação anticonvulsivante da maconha. Posso dizer com orgulho, São Paulo, Escola Paulista de Medicina, no nosso grupo, foi o primeiro no mundo a estudar em termos mais recentes os efeitos anticonvulsivantes da maconha. A etnofarmacologia no Brasil está só começando, considerando o potencial aí de tantas espécies que a gente tem nos nossos biomas. Depois da estruturação do Departamento de Bioquímica e Farmacologia na Escola Paulista de Medicina, foram formados 5 setores e um deles era o setor de produtos naturais. No começo ele foi coordenado pelo professor Vale e o professor Antônio José Lapa e depois passou a ser coordenado pelo professor Lapa. Um dos principais objetivos é a formação de especialistas na área e também a pesquisa de compostos de origem natural, ou principalmente de plantas medicinais, visando a produção de medicamentos. Quando a gente pensa em desenvolvimento de novos potenciais bioativos para a clínica médica, a gente sempre busca novas plantas que não foram estudadas, sobretudo as nativas do Brasil. Pelo menos isso era o que a gente deveria fazer, porque ele tem 55 mil plantas superiores, maior número de plantas considerando todos os outros países. E também somos avantajados do ponto de vista das culturas que conhecem esses recursos, e é no encontro dessas duas diversidades, biológica e cultural, que a gente tem o propósito da etnobotânica e da etnofarmacologia. A etnofarmacologia é uma disciplina científica recente no meio acadêmico que procura investigar como que determinadas culturas utilizam diversas substâncias nos seus rituais religiosos, contextos de cura. A etnobotânica é uma disciplina que estuda como as pessoas se relacionam com as plantas e como as plantas influenciam na vida das pessoas. Geralmente a gente estuda isso no contexto de populações que têm métodos muito diferentes dos métodos que nós utilizamos dentro da academia. A gente até arrisca dizer, muitos autores da área de antropologia, que eles têm a ciência deles, a ciência do quilombola, a ciência do índio, porque eles partem de métodos. Não é tentativa e erro, eles seguem pistas. A etnofarmacologia lida com o material bruto que vem da sabedoria popular. Se eu pegar a farmacologia de um modo geral, eu vou ver que cerca de 60% dos medicamentos que nós usamos são aprovados, são produzidos dessa maneira. Não pensar que o Brasil tem ainda milhares de plantas que podem ser utilizadas é uma coisa de acampamento, não é coisa de um país. Há 20 anos eu estava trabalhando no Cerrado com os índios Craô, numa pesquisa etnofarmacológica. Naquele momento eu conheci um índio, Gavião, que chegou para mim e falou assim: nossa, eu queria muito aprender a fazer isso que você faz, eu fazer na minha comunidade e escrever um livro sobre esse conhecimento nosso na minha língua timbira. E eu achei aquilo sensacional. E aí, finalmente, depois de 20 anos, a gente teve a oportunidade de desenvolver isso em Pissinguaba, entre 2 quilombos. A gente capacita aquela cultura para que ela mesma faça o registro do seu conhecimento. Eu fiquei muito surpreendida hoje de me ver nessa área, terminando o mestrado, já ingressando no doutorado. Essa oportunidade de estar dentro desse projeto, de poder sair do laboratório, sair da frente do computador e ter o contato com essas comunidades, com o campo, com a coleta de plantas, com esse conhecimento todo deles, que eu não imaginava que seria tudo isso. O conhecimento, ele se transforma com o tempo e muitas vezes é perdido. Então isso serviu tanto para registrar esse conhecimento para as próximas gerações, como para poder divulgar.
Essa planta aqui, tipo assim, pra vocês não estão acostumados, a gente come isso aqui, né? Parte ela, né? Tira a semente dela. Essa planta aqui tem espinho, né? Dá um afro branco, ó. A erva medicina, ela tem um patrimônio que o dono tem que saber de passar conhecimento. O pajé, né, ele foi ensinado através do outro pajé, né? Ele repassa todos os conhecimentos dele. Esse serve para dor de cabeça, esse serve para diarreia, esse serve para asma. Um cara que quer de aprender com erva, ele também tem que saber de cuidar. Essa é uma regra dos remédios medicinais tradicionais. Esse conhecimento sobre as plantas, ele também é encontrado no ambiente urbano e num nicho que é a da melhor idade. Há 2 anos atrás, o coordenador do Centro de Convivência da Melhor Idade de Diadema nos procurou por conta de um projeto de extensão nosso que se chama Plantas Consciência, que leva para a comunidade os riscos associados ao consumo de plantas medicinais e tóxicas. A ideia é que eles iriam aprender com a gente. Só que na medida em que a gente foi dialogando e foi conversando, eu fui percebendo que o conhecimento deles era maior que o nosso em alguns itens. Esse projeto ele começou com uma atividade de extensão do Grupo PET, que os idosos foram até os canteiros lá no Eldorado, né, de plantas medicinais e tóxicas. A gente decidiu fazer uma pesquisa tentando desvendar algumas interações que essas plantas faziam com os medicamentos que esses idosos fazem uso, geralmente para doenças crônicas como diabetes, colesterol e hipertensão, né? A gente pensou, nossa, então a gente vai colher esse relato de vida deles, nós vamos até a literatura científica, ver se faz sentido o que eles estão dizendo, se alguém já viu, já estudou isso, e aí depois a gente devolve isso para eles. Me convidaram para vir na aula e eu sou muito curiosa. Aí eu falei, eu vou lá ver essa aula aí que me interessa, né? A gente deu os nomes mais ou menos das plantas, né? E ficamos sabendo também a planta que fazia mal também, que não podia usar muito, e aquelas que tinha benfeitoria, né? Aprendi umas coisas e ensinei outras. Foi muito bom a troca de experiência. E não é porque a gente é idosa, né, que a gente já está encostado, a gente está... O que a gente sabe e já tem experiência, nós vamos passar para elas também, né? Uma questão que nós sempre levantamos. Será que essas substâncias ou esses chás, ou como eles são utilizados, né, que vai lá no raizeiro, pega e prepara o chá e toma, será que realmente eles são eficazes? Isso não quer dizer que não exista um componente tóxico. Todo mundo pode usar qualquer tempero? Não, nem todo mundo pode. O gengibre, por exemplo, ele faz a sua pressão aumentar. Uma pessoa que tem uma saúde normal não tem problema consumir gengibre, mas uma pessoa que já é hipertensa consumir gengibre pode fazer mal para ela. Minha linha de pesquisa vai mais ou menos nisso. Eu vejo quais temperos, quais condimentos que teriam uma restrição. A gente produz esses panfletos com base na bibliografia, então tudo que tem publicado em revistas científicas, a gente pega as informações. Então a gente tem de plantas medicinais, plantas tóxicas, plantas que são restritas na gravidez e lactação, e também na interface de plantas medicinais e tóxicas, porque existe uma linha muito tênue entre essas duas, dependendo da pessoa, da quantidade que você ingere, né, a concentração. E também a gente faz de plantas condimentares, que é onde gira a minha linha de pesquisa. Agora, se você me perguntar o que é menos arriscado na fitoterapia brasileira, eu te diria um fitoterápico. Porque o fitoterápico é um medicamento que possui uma bula que passou pelo crivo de todos os outros medicamentos sintéticos. Aí sim você consegue saber direitinho se aquela planta que está lá mesmo, se a dose recomendada é aquela, para tal efeito farmacológico. A espinheira santa é um exemplo bem concreto disso. A espinheira santa, você encontra indicações do uso médico até pelos índios guaranis. Agora, mais recentemente, ela tem um uso relativamente difundido para mal de estômago. Nós começamos a pesquisar pela primeira vez, que era um negócio de doido, não tinha nada feito. Mostramos em animais de laboratório, mostramos que não era tóxico. Tenho dezenas de pacientes que relataram, tinham certeza que o produto era seguro. Publicamos os trabalhos da revista importante e nós não conseguimos registrar.
O Japão utilizou os dados desses artigos para fazer uma patente e ainda coloca que é uma planta do conhecimento folk brasileiro. Todo aquele esforço que o cientista fez, o professor Carlini com a sua equipe durante mais de uma década, sofreu sim, porque nós não estávamos preparados para patentear. Eu acho que seria interessante as pessoas diminuírem um pouco o preconceito em relação às plantas. Elas não sabem se elas são do bem, se elas são do mal. E a maconha é um exemplo muito importante nesse aspecto. Outras plantas também. Se elas agem no nosso sistema nervoso central, é porque temos um receptor para tal. Nós sabemos hoje em dia que o meu cérebro, o seu, o cérebro do Papa, o cérebro do presidente da República daqui, todos são fontes de produção de drogas tipo maconha. Princípios ativos que não tem o nome de maconha, mas que é neurotransmissor, tem uma função do cérebro. Hoje em dia nós sabemos como é que a maconha, inclusive, age em vários receptores do nosso cérebro que baixa o limiar de convulsão. Eu me lembro quando estudante de medicina ainda nós começamos a publicar os primeiros trabalhos no exterior, em inglês. E fomos os pioneiros no mundo. Já na época de 50, 60, eu consegui fazer o primeiro trabalho testando o produto na epilepsia do homem. E foi muito difícil, porque no Brasil tinha um preconceito contra plantas medicinais, inclusive a maconha. A erva do diabo, é como diziam. Eu ia falar com os delegados e eles eram mais compreensíveis do que os médicos. Então, se eu levo um pouco daqui, que eu tenho bastante presa, e faça as suas experiências, depois conte pra gente. E nós teimamos e conseguimos autorização da Escola Paulista de Medicina. Deu muito bem mesmo os pacientes que receberam o delta-9-THC e depois o canabidiol. Deixaram de ter convulsões e logo depois veio a ordem, proibido fazer pesquisa com maconha no Brasil. Eu fiquei proibido de continuar. E eu e todo o país e vários colegas que estavam trabalhando. E de lá para cá, nós estamos na mesma situação. É uma coisa vergonhosa para o país. Eu fui acusado de fazer apologia do crime. Não tem o menor sentido. Eu cheguei a dizer publicamente, olha, aqui no Brasil, nós não lemos e não gostamos. Nós estamos publicando leis aí sem ter lido, porque não é possível. Finalmente, assumiu o novo diretor da Vigilância Sanitária do Brasil, que é o professor William Dib. E ele resolveu chamar os médicos, os cientistas, os químicos. Tivemos uma audiência pública e o parecer do Dr. William Dib foi muito bonito. Tudo que a gente conhecia, eles falaram lá. Hoje aconteceu aqui um encontro de formação com apoio da Unifesp, com a presença do Dr. Carlini, pioneiro no mundo do estudo da cannabis. A nossa proposta é lançar um jornal mostrando a história da cannabis, a dimensão terapêutica, os mais diversos países no mundo que já legalizaram e o testemunho das famílias. Como nós vimos hoje, a Cidinha dando um testemunho em relação à sua filha, como houve uma transformação, né? Muitas mães de várias síndromes vieram me procurar. E nisso eu fui conhecendo várias mães, e foi quando no início de 2014 eu consegui importar ilegalmente o óleo de cannabis. Eu dei óleo para minha filha e imediatamente minha filha parou de ser condicionada por 11 dias, o que para nós era impossível antes. Aquilo para nós já foi incrível. Foi quando eu vi que ia ter o simpósio do Dr. Carlini na Unifesp, da maconha medicinal, em 2014. E eu falei, eu quero ir. E eu procurei, estava organizando, e eu realmente fui.
E para mim foi divisor de águas na minha vida e na vida de muitas mães, de muitos pacientes, onde tudo realmente começou a andar no Brasil. Esse é um papel da universidade, a pesquisa, o ensino, mas ainda o preconceito é muito forte. Eu digo que isso significa 50 anos de atraso no Brasil. Se vocês virem aqui para mim e falar que o brasileiro é inteligente, isso é conversa fiada. Nós não somos nem um pouco mais inteligentes, mas não somos nem um pouco mais burros. Nós somos iguais, nós não temos a chance. Você tem que fazer. Você tem que gostar, você tem que achar que isso é uma coisa importante para o país. O Brasil deveria ser o foco da descoberta de novas drogas, porque nós temos tanto a biodiversidade, quanto a ciência, quanto a tecnologia para desenvolver novos fitoterápicos. Aí sim nós teríamos o uso das nossas plantas medicinais com segurança, com eficácia e com qualidade, que é o que a gente quer. Temos potencial para desenvolver mais, mas isso requer investimento. Como investimento em ciência sempre, você não tem um resultado a curto prazo. É um estudo demorado e caro. Esse era o sonho desde o início do professor Vale, de formar mais farmacologistas para podermos desenvolver uma indústria nacional de medicamentos.